Estamos de volta com o programa Médico da Família para falar mais sobre o abortamento. Sangramento e cólica são alguns sintomas do aborto espontâneo. Ter a gravidez terminando em aborto pode ser muito triste e penoso. Estamos aqui hoje com um colega, amigo, ele que está sempre à disposição do programa Médico da Família, doutor ginecologista José Eduardo Silveira. Doutor José Eduardo, a gente sabe que o sofrimento é grande, perdendo com um dia, com 3 meses, com 6 meses, às vezes era uma gravidez desejada, esperada. Quais seriam os sintomas, se é que tem sintoma para o aborto? Começa a sentir alguma coisa e a hora que vê já não dá mais? Ou ele vem de repente e não dá sintoma nenhum? Não, Paula, muito importante a sua pergunta, porque pode salvar muitas vidas, inclusive. Ela começa assim com uma cólica. O útero, quando está distendendo, você sente alguma coisa diferente, uma cólicazinha. Vocês estão grávidos, sabem disso. Só que é uma cólica maior. Você sente uma sensação de peso, a vontade de urinar toda hora, porque o útero contrai, ele vai em cima da bexiga. Então você sente aquela vontade de urinar toda hora e uma vontade de evacuar também. E, às vezes, um pouquinho de sangramento, um sangramento de chocolate, tipo borra de café. Procure imediatamente o seu médico, porque você pode estar sendo vítima de uma ameaça de aborto. E de repente ainda dá para segurar o bebezinho se estiver tudo bem com esse nenê. Paulo, se o nenê, eu sempre digo para os pacientes, se ela for prestar atenção nesses sintomas que você me perguntou e que eu respondi, e ela me procurar, a mim ou o médico dela, e fizer o tratamento, e esse nenê for saudável, ou seja, se ele não tiver um problema genético, que aí você não consegue segurar, porque Sim. A natureza sabe e elimina, você segura em mais de 90% das vezes. Olha, então a gente tem que ter cautela, cuidado, preste atenção. Você que está grávida, faça o seu pré-natal certinho, procure um profissional responsável, um profissional que tenha experiência, e em qualquer dúvida, qualquer sintoma diferente, ligue imediatamente, vá ao encontro deste profissional para resolver aquilo que muitas vezes poderia causar um aborto e às vezes pode ser evitado. Doutor José Eduardo, a gente sabe que ainda existe o aborto clandestino. Perfeito. Que eu condeno e repudio, porque eu sou um cristão convicto, eu defendo a vida, mas a gente sabe que tem muitos lugares aí que ainda fazem, e algumas mulheres pegam remédios no Paraguai, colocam dentro da vagina, outras pegam agulha de tricô, outras colocam substâncias dentro da vagina. Isso tem risco para esta mulher? Muito risco, Paulo. Você classificou muito bem. O aborto pode ser espontâneo, quando independe da sua vontade, ou induzido. E nesse induzido, ele abre um leque legal e ilegal. O que seria um aborto induzido por médico legal? Diante de estupro, quando a mulher estuprada manifesta o desejo de abortar, porque senão ela pode ter o filho. Sim. Ou então, risco materno, por exemplo, se a mulher continuar com aquele conceito, ela vai morrer. Então, primeiro é a vida dela, então está legalmente autorizado no Brasil estupro e risco materno. E também, às vezes, quando o feto tem malformação, que você vê que ele não tem cérebro, tudo, que já existe legislação apoiando algumas jurisprudências, que é o termo correto disso. E o criminoso, que é o ilegal, que é feito pelas clandestinas, parteiras, curiosas e às vezes até por médico. Em ambos esses abortos, por médico ou ilícito, o ilegal, você tem duas formas de lançar, mecânica ou medicamentosa. Mecânica são com remédios, exemplos do misoprostol, que você dá, ele contrai e expulsa a criança. Ou mecânico, que você faz através de curetas ou uma aspiração mecânica intraútero, que é um aparelho chamado amil que aspira, você então tira esse concepto, né? Quando é feito por médico já tem risco, imagine por curioso, que às vezes isso aí está contaminado, fura-se o útero e é uma das grandes causas de morbimortalidade materna. O que é morbidade? Você fica doente com problema e às vezes não pode nem conseguir ter seu filho depois. E mortalidade é você morrer e tudo. Daí é uma coisa muito séria
você tem que ter a responsabilidade de um sexo seguro através de uma camisinha para evitar doenças sexualmente transmissíveis e também de evitar uma gravidez indesejada. E quando você quiser uma gravidez, você tem que planejá-la para evitar que caia nessa situação de risco de aborto, porque você não vai ter respaldo legal para tirar um filho simplesmente porque você esqueceu de tomar pílula, e aí você vai ter todos esses riscos que o Dr. Paulo falou e que eu estou falando. Lembrando que existe a pílula do dia seguinte, você que esqueceu de tomar pílula e tem uma gravidez de surpresa, um relacionamento surpresa, você pode lançar mão de uma pílula do dia seguinte chamada. É uma pílula que você toma um comprimido até 36 horas depois de ter tido uma relação sexual para evitar a gravidez indesejada. Lembrando que é uma dosagem hormonal que não é fraca, lembrando que ela pode desregularizar o ciclo menstrual. Você pode, Paulo, a pessoa que está nos assistindo, a adolescente, a mulher menos experiente, pode lançar mão, mas que seja um método de exceção e não um método de rotina. Rotina é você evitar com camisinha para evitar uma gravidez, uma doença sexualmente transmissível, e você procurar o seu médico para ver com ele qual o método contraceptivo melhor para você. Mulheres estressadas com ansiedade são mais propensas ao aborto espontâneo ou não tem relação? Tem sim, Paulo. Isso aí é uma coisa polêmica que antigamente a gente já sabe que não tinha, porque nós não conseguimos provar. Hoje a gente sabe que o fator imunológico está muito relacionado com o fator de estresse está muito relacionado com a imunidade. Ou seja, o estresse atrapalha a imunidade. A imunidade está diretamente relacionada com o estresse. Então, quando você está com estresse, você altera o seu sistema imunológico e, consequentemente, você fica mais propensa ao aborto. Por quê? Porque, na verdade, o filho não é só seu. Ele é metade seu, metade do marido. Então, quando forma esse novo ser, esse novo filho, e por sinal a gente fala em embrião até 11 semanas depois é feto, porque ele já está formado, ele, na verdade, ele funciona como um corpo estranho. E você, mulher, tem uns anticorpos chamados anticorpos maternos bloqueadores, que mediados pela progesterona. A progesterona aumenta esses anticorpos, que eles bloqueiam o seu sistema imunológico, não deixando você encarar o seu filho como not self, ou seja, como não próprio seu. Então, quando você há um desequilíbrio emocional, você altera esse sistema imunológico, você pode perder essa criança por um fator imunológico, um fator de expulsão. Aí, dadas as orientações, basta agora colocar em prática. Dr. José Eduardo, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Estamos chegando aí no final do ano, último mês do ano, já aí com o Natal próximo, nascimento do menino Jesus, o senhor que é uma pessoa cristã, que professa a mesma fé que a minha, que Deus possa abençoá-lo sempre junto aos seus familiares, a sua profissão tão digna que você é um exemplo para todos nós, e que a gente possa continuar trazendo paz e alegria a todos que nos procuram. Muito obrigado, Paulo. Queria deixar uma mensagem de Natal que, se você me permite, que você construa a sua família alicerçada na paz, no amor, na fraternidade, que você programe muito bem o seu filho, Programe o seu filho para essa gravidez vir sem estresse, no momento oportuno, fazendo, assim, uma dieta à base de proteína, exercícios e sem estresse, porque isso tudo, do caso contrário, você vai aumentar a chance de perder uma coisa preciosa, que é o filho que você está tanto almejando, Um Feliz Natal, um ano novo repleto de paz, saúde e prosperidade para todos vocês. Um grande beijo no coração de vocês todos. É isso, gente. Se você tem críticas, sugestões de outros temas, fale com a gente. Está aí na telinha o nosso e-mail, o nosso endereço por cartas, os nossos telefones fixos, celular, também o site do nosso programa, porque o nosso compromisso é e sempre será de fé e saúde. Reflexão do dia de hoje, e esta reflexão vai mudar a sua vida. Abre as portas do seu coração e deixe o Espírito Santo de Deus agir. Buscar a felicidade é acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior do que a de ninguém. É nunca sentir-se maior ou menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem e não esperar nada em troca. Procurar sorrir sempre, mesmo diante das dificuldades. E não se envergonhar das lágrimas.
diante da necessidade. Ser humilde, prestar favores sem recompensas, abrir as mãos e oferecer ajuda. Chorar e sofrer, mas lutar e superar sempre, procurando vencer sem deixar o cansaço te derrotar, nem o desânimo te dominar. Aprender a defender seus ideais e a amar seus semelhantes. Conquistar seus amigos pelo que é e não pelo que queiram que seja. Saber ganhar é saber perder. Ter fé, acreditar em Deus. Lembre-se que para ser feliz você não pode ser qualquer coisa que deseja ser, mas pode ser tudo o que Deus quer que você seja. Seja feliz, seja cristão, seja tudo o que quer, mas tenha fé em Deus para que Ele possa te auxiliar naquilo que você tanto precisa. Mude de vida, pense nisso. É isso, gente. Um ótimo dia a todos vocês, um almoço saboroso, uma tarde repleta de alegrias, uma noite pra lá de abençoada. Fiquem com os anjos de Deus. Até amanhã.